Eu, sendo São Paulino, eu tô achando uma maravilha essa situação que o Flamengo se encontra. Torcedor flamenguista, rapaziada, que na minha opinião teve uma atitude equivocada. O Flamengo já tá numa situação horrível na temporada. Uma crise absurda, não tem comando técnico, o time tá mal taticamente, enfim, individualmente, em todos os aspectos. O torcedor ele teve a brilhante ideia de ir na porta da casa do Gabigol para fazer um protesto até que violento, né? Vamos ser sinceros, chutando lá muro de proteção, querendo chutar carro, alguns quase foram atropelados, né? Passou um carro lá quase atropelando todo mundo, xingando os jogadores. Beleza, ok. Cada um faz o que quer, só que tem que aguardar as consequências, né? Então, assim, nesse vídeo a gente vai abordar esse assunto que, porra, semana passada eu fiz duras críticas ao Arrascaeta por ter ido em programa de TV, pô, cantar pagode, cantar sertanejo, numa situação em que o time tá basicamente, cara, um caos. O Gabigol pensando em agendar festa, né, programar festa, também numa situação onde o Flamengo ele tá tendo uma das suas piores temporadas, né, dos últimos anos, com certeza. Iniciou a temporada pensando em ganhar tudo e não ganhou nada. Iniciou a temporada desafiando o Real Madrid, cara. E agora não teve a capacidade nem de passar do Olímpia. Um time que desafiou o Real Madrid não teve capacidade de passar do Olímpia. Então, ó, olha a situação que o Flamengo vive. Iniciou o ano aí, beleza, o Mundial ainda fazia parte da temporada passada, né? Mas foi no começo desse ano, se eu não me engano. Iniciou o ano pensando em, pô, ganhar tudo. Perdeu o Mundial, Supercopa, Recopa, Campeonato Carioca, enfim. Uma catástrofe, velho. E aí tem grande chance de ver seu maior rival chegar numa final no Maracanã, sendo que o Flamengo planejou essa final, cara, desde o início da temporada. Era praticamente certo, né? Opa, vamos jogar em casa a final da Libertadores, né? Beleza que o Flamengo não tem estádio, mas é onde ele manda seus jogos, é o Maracanã, né? Então, os caras já estavam pensando na final da Libertadores no Maracanã. Não vai rolar pro Flamengo e ainda pode ver ali o seu maior rival atualmente, que é o Fluminense, chegando lá. O Fluminense, ele com certeza, eu diria que vai passar, né? Eu acho que o Fluminense vai passar sim do Olímpia. O Fluminense vai fazer o que o Flamengo não teve capacidade de fazer e contra o Inter é jogo igual. Contra o Inter, eu diria até que o Fluminense tem um time um pouquinho melhor. Então tem grande chance de chegar na final. A final da Libertadores, se eu tivesse que apostar, se eu tivesse que dar meu palpite, é Palmeiras e Fluminense. Sinceramente. Então, baseado numa situação dramática, os caras estão pensando em descontração. Os caras estão pensando em musiquinha, em programa de televisão, em festinha. É óbvio que não dá pra concordar com isso. Ah, mas eles estão de folga, eles podem fazer o que quiser. Rapaziada, não era uma folga, velho. Sinceramente, uma coisa é uma folga que já tá planejada ali no calendário. Outra coisa, cara, é você não ter ali compromisso na semana por sua própria incompetência. O Flamengo foi incompetente pra cacete de ter sido eliminado pro Olímpia numa situação onde estava na mão. Então, pra mim, isso daí não é folga. Pra mim, eles não estão de folga, cara. Folga é algo que já estava planejado. Opa, tal semana não vai ter jogo mesmo, não tem calendário. Aí beleza, aí os caras podem ir em programa, festa. Agora, quando é incompetência, quando é um erro deles mesmos, pera lá, né? Então o torcedor ele se revolta. Só que eu, pelo menos na minha opinião, eu não acho que era o melhor momento pro torcedor ele jogar mais gasolina no incêndio, né? Não era momento para isso, cara. Está às vésperas, né, de um jogo importantíssimo. Eu diria que, assim, pro São Paulo, pelo menos na minha opinião, como torcedor são paulino, cara, esse jogo do dia 24 de setembro, o jogo da volta no Morumbi, é um jogo que pega top 10 da história do São Paulo. Fácil. É um jogo top 10 para vocês verem o nível de importância. E a gente não tá falando de um time qualquer, a gente tá falando do São Paulo Futebol Clube. Um time que é 3 vezes campeão do mundo.
Então, olha a importância desse jogo. É algo inédito. O São Paulo ele nunca foi campeão de Copa do Brasil. Dos títulos grandes, é o único que falta. O São Paulo, cara, nunca decidiu uma Copa do Brasil no seu estádio. A única final que o São Paulo chegou de Copa do Brasil foi lá no Mineirão. O jogo da volta foi lá. Então, olha o nível desse jogo. E aí, o São Paulo, com certeza, ele vai entrar com uma postura muito parecida que entrou contra o Corinthians. O São Paulo ele vai entrar, cara, pra dar a vida. Pelo menos é isso que eu espero, né? A tendência é essa. E aí, diante disso tudo, o flamenguista ele tá conturbando mais ainda o seu time. Tá fazendo o seu time, porra, aumentar a crise. Porque esse tipo de coisa, cara, repercute, aumenta a crise. Um protesto ali na frente da casa do jogador, enfim, isso daí piora a situação de maneira. Então os caras sabem que, porra, está às vésperas do jogo. Eu diria que vai ser o jogo de maior audiência da televisão brasileira. Sinceramente, superando até a final da Libertadores. Pelo menos aqui no Brasil. Não mundialmente, né? Porque a Libertadores ela vende muito mais do que a Copa do Brasil. Tem canais europeus que transmitem a Libertadores. Mundialmente, a final da Libertadores vai chamar muito mais atenção do que essa final da Copa do Brasil. Mas aqui no Brasil, cara, nacionalmente falando, pode ter certeza. Essa final de Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo vai ter mais audiência do que uma eventual final de Libertadores entre Palmeiras e Fluminense. Vai ter mais audiência, rapaziada. Olha o nível, cara. Olha o nível desse jogo. E aí os torcedores fazem isso. Aí os torcedores criam essa situação que piora o convívio ali, né, entre torcida e jogador, enfim. O ambiente no Flamengo já tá horroroso. Então, olha, os torcedores flamenguistas podem ter colocado, cara. Claro que não vou falar que eles podem ter colocado tudo a perder, porque não é o torcedor que entra em campo. Mas do jeito que jogador de futebol aqui no Brasil é mimado, do jeito que jogador de futebol aqui no Brasil não aguenta a pressão, os caras não suportam, né? Ouvir xingamento, enfim, ouvir crítica, que já começa a falar, ah, mas meu psicológico está abalado, que não sei o quê. Enfim, de uma coisa eu tenho certeza, essa atitude dos torcedores do Flamengo, ela é muito mais prejudicial do que qualquer outra coisa que possa ajudar o time. Sinceramente. Não é porque os caras xingaram na porta lá da casa do Gabigol que o Flamengo vai começar a jogar bem agora. Definitivamente não vai ser por causa disso, rapaziada. Pode acontecer de tudo no jogo. O São Paulo, ele é um time que oscila demais, ele joga muito bem uma partida, daqui a pouco no outro jogo ele não joga nada. Se o Flamengo, de repente, der a sorte de enfrentar o São Paulo num dia em que o São Paulo, cara, faça uma partida horrorosa, que é muito capaz de acontecer. O São Paulo joga uma boa e 3 ruins. O Flamengo pode ser campeão e tal. Agora, se o São Paulo jogar o que jogou contra o Corinthians, o Flamengo nessa situação que se encontra, a chance do São Paulo conquistar a sua primeira Copa do Brasil na história, cara, é absurda. Discordo totalmente dessa atitude dos torcedores flamenguistas. Achei que só conturba mais ali o ambiente, só piora a situação. Rapaziada, deixa a opinião de vocês aqui nos comentários. Tamo junto. Um abraço a todos.